agora, né? Lembrando que esse vídeo fica disponível posteriormente. Muito bom dia, eu espero que seja uma manhã bem produtiva para a gente. Eu sou a professora Litiane, que estou por trás aí conduzindo a disciplina do Inglês 7. Eu peço, o Oswaldo acabou de desativar, mas assim, vocês têm liberdade para ligar o áudio, mas como é que nós vamos proceder essa aula? A gente vai fazer da seguinte forma, porque senão fica muito ruído, fica muito congestionado, então eu peço para vocês o seguinte, eu vou explicar, vou falando, e eu peço que vocês anotem, ok? E quando eu der espaço para vocês falarem, ok? Quando eu terminar um bloco, digamos assim, eu dou espaço para vocês falarem, vocês falem através do chat, ok? Vocês escrevem ali que fica muito mais fácil eu ler e aí eu responder do que de repente eu não consegui ouvir vocês, alguma coisa assim. Podemos seguir assim, então? E assim, eu peço para vocês interferirem só quando eu der o momento, porque aí não fica aquela coisa que eu paro, né? E a minha explicação e por assim diante. Pode ser assim, então? Vamos seguir dessa forma? O que nós vamos fazer nesse primeiro momento? Então, aqui nós estamos na disciplina de Inglês 7 e ela está organizada da seguinte forma. A aula de hoje, claro que a gente vai ter mais encontros, né? Então, o nosso tópico que nós vamos trabalhar hoje é o seguinte. Eu vou explicar a disciplina do Inglês 7, como está ali organizado, porque até mesmo pode ser que vocês ainda tenham dúvidas, apesar de que eu sei que muitos já entraram em contato com seus tutores, até mesmo comigo. Então, vocês vão, eu espero tirar todas essas dúvidas para vocês seguirem com a disciplina. E eu já vou começar a explicação do conteúdo da unidade 1. Se tivermos tempo, também vamos ver um pouco dos exercícios de fixação. Qual é a ideia? A ideia é que, a partir de agora, vamos marcar as disciplinas, marcar os próximos encontros. Eu espero que vocês revejam o material e aí vocês venham até mesmo com dúvidas para a gente poder sanar. Tá? Eu sei que eu não pedi para vocês verem anteriormente o material, alguma coisa assim, mas até mesmo porque esse encontro é um encontro introdutório e aí vamos seguindo, sanando as dúvidas as principais, né, do conteúdo em si, ok? Então, vamos lá. Eu espero que esteja tudo certo, todo mundo me ouvindo, né? Tá tudo tranquilo, né? Então, vamos lá. Para a gente iniciar, para nós iniciarmos a disciplina, como eu falei, a gente vai falar sobre ela no geral, né? Então, como está lá no nosso tópico de apresentação do curso, nós temos 4 unidades. Como vocês podem observar, elas estão organizadas conforme conteúdo e assunto. Mas isso não quer dizer que não tenha um ponto gramatical, inclusive tem, é importante, né? Algum conteúdo que a gente possa trabalhar dentro dessa abordagem, né? Dentro desse tema que a gente vai discutir. Como vocês viram lá, muitos já responderam o fórum, eu agradeço. Eu estou respondendo aos poucos ali, inclusive hoje eu já dei algumas respostas, tem bastante ainda que eu tenho que responder, o tópico de apresentação, né? Então, esse tópico de apresentação, na verdade, ele foi criado para que eu conhecesse um pouco vocês, né? Porque é a primeira vez que estou dando disciplina no EAD aqui da UFP, então eu gostaria de conhecer um pouquinho vocês do curso do SEAD, né? Então tá, voltando aqui, nós temos a unidade 1, que aborda temas sobre tipos de personalidade, qualidades, relações interpessoais e preferências. Aqui nós vamos trabalhar principalmente com vocabulário de personalidade, mais uma vez a gente fala um pouco mais profundo, assim, quem nós somos em inglês, né? Falar um pouco das nossas preferências, de tipo de pessoas que nós nos aproximamos, amizades, etc. É algo bem pessoal mesmo, né? E aqui, o ponto gramatical, a gente vai aprender relative pronouns, que está relacionado a pessoas, né? Já vou chegar a ele, mas, inclusive, vou explicar hoje esse tema, tá? A unidade 2 trata sobre carreiras, habilidades profissionais e benefícios empregatícios. Então, vamos falar sobre o ambiente de trabalho. Aqui a gente aprende
e amplia um pouco mais o vocabulário sobre carreiras, né? E também, inclusive, fala nossas preferências, né? O que nós preferimos no trabalho, qual tipos de benefícios, etc. Fala um pouco mais a fundo sobre isso, ok? Aqui tem um ponto gramatical que a gente também vai trabalhar, né? Que principalmente, na verdade, ele é uma revisão e nós adicionamos mais um tema, que é comparativos ali. A gente vai ver esse comparativo as, alguma coisa as, que aí nós vamos ver em seguida também. Pretendo abordar isso na próxima aula, ok? A unidade 3 engloba as narrativas de eventos no passado. Então, aqui a gente vai falar sobre alguma história, como nós vamos aprender a contar histórias e eventos narrativos do passado, né? Aqui também tem essa ideia de revisão, a gente vai ver novamente o passado, o simples, mas também vamos avançar com outro aprendizado que é o passado perfeito, né? E aí aqui nós vamos revisar, digamos, todos os tempos em inglês no passado. É bem importante. Essa unidade, inclusive, tem 2 pontos gramaticais que a gente vai trabalhar. É diferente da unidade 1 e 2. Se vocês olharem lá o conteúdo que eu coloquei lá no SIGA, tá? A unidade 4 aborda aspectos culturais, comparações entre culturas, choques culturais, costume, turismo. Então, é uma unidade bem interessante também. Não que as outras não sejam, mas é uma unidade que eu gosto bastante de trabalhar, com choque cultural, enfim, toda essa questão. E aqui também tem 2 pontos gramaticais que nós vamos trabalhar, que é parecido com a unidade 3, né? Em vez de 1, teremos 2 pontos gramaticais, ok? Seguindo aqui, eu coloquei aqui principalmente a organização da disciplina, para que eu imagino que vocês tenham alguma dúvida a respeito, então eu vou tirar aqui, e é importante que vocês prestem bem atenção. Eu peguei o exemplo da unidade 1, mas a unidade 2, a 3, a 4, seguem o mesmo layout, seguem a mesma organização, certo? Só que umas vão ter algumas coisas e outras não. Como vocês sabem, nós temos 2 fóruns avaliativos. Ah, professora, mas tem 3 ali fóruns. Lembrando que um deles, que era Getting to Know Each Other, para a gente se conhecer, né? Conhecendo os alunos, não vale nota. Então, ali é facultativo. Vocês não precisam responder. Se responder, melhor ainda, porque aí eu conheço vocês e eu posso conversar com vocês. Inclusive, né, como falei, já estou respondendo alguns posts ali. Tá? Então, lembrando, nós temos 2 fóruns avaliativos, ok? O terceiro, no caso ali, que seria o primeiro, não vale nota e é facultativo, ok? Então, aqui o fórum 1, que está na unidade 1, ele é um fórum que vale nota, ok? Então, como vocês podem ver que está organizado ali, nós temos o fórum 1, o conteúdo da unidade 1, e exercícios de fixação. O conteúdo da unidade 1, que, por exemplo, está escrito assim, Listening Grammar Bank, esse é o conteúdo da matéria, é o conteúdo da unidade que a gente está trabalhando. Aqui dentro, vocês vão ver a explicação do conteúdo que nós vamos trabalhar. Ah, tem que fazer? É importante que vocês façam. Tem que entregar? Não. Ele não faz parte da atividade de envio, é só uma atividade para vocês praticar. Todo conteúdo tem dentro dele alguma atividade que vocês podem praticar, que inclusive é possível vocês, né, vocês têm resposta, porque eu tinha colocado inclusive as respostas ali lá no conteúdo introdutório, tá? Então, assim, é para vocês trabalharem em duplas ou individualmente, enfim, como vocês acharem melhor, mas é para praticar. Nos nossos encontros, a gente pode, inclusive, o que eu vou fazer hoje, baseado nas atividades que tem aqui dentro do conteúdo, a gente vai praticar juntos e a gente vai tirar dúvidas. Mais uma vez, precisa entregar? Não. Está dentro do conteúdo, não precisa entregar. É só para praticar. Preciso fazer? É o conteúdo, né? É o conteúdo, enfim. Se vocês não estudarem através dele, vocês não vão conseguir fazer a prova.
não vou conseguir fazer atividade de envio, ok? Ah, certo, que bom, Francisca. Então é isso, tá? Então é basicamente isso. É como se vocês tivessem um livro que está ali, eu separei exatamente o que vocês precisam olhar. Eu poderia ter colocado o livro, inclusive coloquei, e poderia ter marcado as páginas, mas eu acho que isso ia ser mais problemático. Então eu deixei exatamente ali, ok? Como que vocês têm que olhar, certo? Então lembrando, e também aí tem depois do conteúdo da unidade, tem o exercício de fixação. O que são os exercícios de fixação? São mais exercícios para você praticar aquele conteúdo que foi explicado, que inclusive está super explicadinho ali em português, o tema e o conteúdo gramatical da unidade, tá? Se você, inclusive, eu acho que eu coloquei aqui, mas a gente vai por partes, tá? Então, o exercício de fixação é para entregar? Não, também não é para entregar. Ele está ali disponível para que vocês... Isso. Ah, os áudios não estão funcionando? Tá. Os áudios são inaudíveis no sentido de que você não consegue entender ou no sentido que você não consegue abrir e ouvir? Maria da Conceição. Estou falando com... Abrir e ouvir, não, vocês não estão conseguindo, tá? O que é possível fazer ok, pelos celulares reproduzem. Eu aconselho que vocês tentem, então, né? Como eu expliquei ali na parte de listening, é porque é importante que vocês ouçam, né? É importante que vocês tenham esse contato, que vocês vejam como as palavras são pronunciadas, já que, infelizmente, a gente não tem essa, digamos, a interação, né? De eu falar com vocês o tempo todo e vocês responderem de volta. Então, é importante que vocês ouçam, sim, as atividades de listening. Inclusive, a atividade de listening que não é para entregar, eu disponibilizei o script, né? Tem uma ali que, se não me engano, é assim. E é conversação, né? Então, ali tem certinho, é só vocês, na verdade, ouvirem, ok? E ler. E é só isso. Não tem muito segredo que vocês têm que fazer. É como se você estivesse numa sala de aula de inglês regular, eu possivelmente iria fazer isso. Vocês iriam olhar o material que vocês têm e iriam vir junto com o material e fazer essa leitura, ok? Bom dia, Jane. Então, ok. Então, assim, quem está com dificuldade, tenta outro canal, tenta alguma outra forma, né, ou computador ou celular. Aí, se realmente não der os dois, aí a gente pode ver se de repente no polo está com algum problema dessas atividades de áudio, tá? Qualquer coisa também tem um site, eu posso passar e disponibilizar, não tem problema algum, tá? Então, gente, voltando ali na explicação. O exercício de fixação é para entregar? Também não. O exercício de fixação ele também serve como conteúdo material adicional para vocês praticarem, tá? Esses exercícios vão ajudar vocês a se prepararem para a prova. Vão ajudar vocês a se prepararem para atividades de envio, ok? Ali, já no revisando e aprendendo um pouco mais o que são relative clauses, é a explicação adicional. Na verdade, não é algo obrigatório também, ok? Está ali disponível um texto de um site muito legal, inclusive, por isso que eu fiz questão de compartilhar, que ele tem vários artigos explicando determinados pontos gramaticais do de inglês, né? E em português, a explicação, eu acho uma explicação ótima, né? Então, por isso que eu não conseguiu abrir nenhum, tá? Eu vou dar uma olhada, tá? Eu vou dar uma olhada, porque já tinha falado sobre isso e eu dei uma arrumada ali, ok? Maria Regina, você é de qual polo? Só para saber. Maria Regina, de qual polo que você é? Tá, ok, vou dar uma olhada, tá? Eu vou anotar aqui e vou dar uma olhadinha lá para ver o que está acontecendo no site, tá? No site, tá?
Então tá. Vamos seguindo então. Explicando então, ali na verdade é só um material extra, não tem que fazer atividade, é só uma explicação adicional para ajudar vocês a entender o conteúdo, ok? Então, é mais ou menos, na verdade, é dessa forma que é organizada todas as unidades. Vai ter um conteúdo explicativo e dentro do conteúdo explicativo vai ter uma atividade para vocês fazerem, não é para entregar. E aí depois vai ter o exercício de fixação. Esse exercício de fixação também não é para entregar. E vai ter um site disponível com informações adicionais para ajudar vocês a fazer. Tranquilos, né? Então, eu acho que isso é assim que é a organização. Alguns vão ter o fórum, que na verdade, como são só 2, então só 2 unidades tem um fórum, né? Que esses fóruns são obrigatórios. E atividade de envio, eu vou falar especificamente. Bom, vamos lá, vamos para o próximo aqui. Aqui o exemplo. Aqui é um exemplo para vocês terem uma ideia, que inclusive eu abri aqui. É um exemplo de um conteúdo, como eu organizei. Então, esse aqui é da unidade 1. Ele começa, na verdade, com uma atividade de listening, né? Que vocês, inclusive o arquivo está embaixo, como vocês podem ver ali. Deixa eu voltar no outro slide. Ali, vocês podem ver que está assim. Tem atividade 1, Listening Grammar Bank. E embaixo, quando tem listening, embaixo está o áudio, ok? Então, ali, voltando. Nós temos tá explicando ali, né, nessa atividade, enfim, que vocês vão ter que fazer. E ali tem, inclusive, tem até dicas, eu deixo dicas, né? Inclusive, todas as atividades eu dou uma dica, como vocês podem conduzir o aprendizado de vocês ali, tá? E aí, tem ali o que vocês têm que ouvir. Na verdade, essa conversação aqui é para introduzir o ponto gramatical que a gente vai trabalhar. Certo? Por isso que é importante, não vocês, é bem diferente, ou enfim, não sei como vocês até então estavam acostumados a fazer essa organização de conteúdo. Mas a ideia é que vocês entendam a língua inglesa através do seu contexto, que ela faça sentido dentro de um contexto. Ali nós temos uma conversação, digamos assim, mais próxima do real. Então, assim, partindo dali, o que vocês vão para o Grammar Focus, vocês vão para o ponto gramatical, que é isso que eu quero, né? Enfim, nós queremos que vocês entendam e que vocês consigam colocar em prática, ok? Então, assim, é de um contexto, ok? Através de um contexto, e aí vamos para o ponto gramatical, porque não adianta você aprender a gramática sem tentar entender, ok? O que ela significa, né? Não faz sentido, aquilo ali não vai fazer sentido se vocês não entenderem aquilo dentro do contexto da língua, ok? E, então, ali mais embaixo, nós temos aí, partindo ali do contexto real, digamos assim, o mais real possível, né? Tem o ponto Grammar Focus, que ali vai começar a explicação do conteúdo da unidade. Ok? Então, ali é o conteúdo, certo? Então, todos eles vai ser dessa forma. Vai ter alguma coisa que vai introduzir o tópico e aí o ponto gramatical. Isso dentro do arquivo de conteúdo, certo? Vamos lá. Aqui é o exemplo de exercício de fixação. Aqui vocês podem ver como está o nome do arquivo, exercício. Então, são uma série de exercícios que vocês vão fazer, né, eventualmente ao longo da disciplina, para poder praticar aquele ponto gramatical ou aquele vocabulário daquela unidade e assim por diante, tá? Mas tem muita coisa que eu não entendi, etc. Então, aí vai do conhecimento no sentido de que vocês vão buscar entender o que a unidade está pedindo e assim por diante. É muito importante, gente, que vocês foquem na instrução. Mas eu não entendi o que é para fazer aqui. Olha na instrução primeiro, né? Tem alguma palavra que vocês não estão entendendo? Tem algo que vocês estão conseguindo?
compreender, busque dicionário. Inclusive, lá, bem no início da introdução do curso, eu deixei 2 links de 2 dicionários muito bons, online, ok? Que vão ajudar vocês aí nesse aprendizagem, né, da língua inglesa aqui no nível 7, ok? Então, antes de fazer, porque eu sei que a gente fica muito afobado querer fazer o exercício, olhem, leiam 2, leiam 4, leiam 5 vezes ali o enunciado, ok? Para poder fazer a atividade. Eu não consegui te fazer forma alguma, eu não entendi o que é para fazer aqui. Para isso que serve não só os tutores, mas também os encontros futuros que a gente vai ter, ok? É importante que vocês tentem, é importante que vocês façam. Inclusive, esses exercícios, os tutores têm as respostas, e aí vocês podem checar com eles, ok? Todos esses exercícios de fixação, vocês podem checar com eles. Eles têm as respostas, ok? Opa, não sei porque acabou repetindo aqui. E nós temos, então, as tarefas de envio, que não são nenhuma daquelas que estão ali para praticar, na verdade, ok? Quais são as tarefas de envio? Como é organizada a disciplina, né, no EAD, são 3 tarefas de envio. Tá certo. Não dá para abrir os links dicionários também. Eu vou dar uma olhada, tá, Maria Regina? Eu vou dar uma olhada nisso também. Pode deixar, ok? Qualquer coisa, vocês podem procurar. Tem o Oxford Dictionary, que é muito bom. Ele tem tanto a versão em inglês, que é interessante vocês começarem a olhar inglês, até mesmo para ver a definição, que inclusive vocês ganham até mais vocabulário. Mas se realmente está muito difícil, tal, tem a versão inglês, inglês. É bem bom, tá? O dicionário também tem o Oxford, que eu deixei ali, e tem o Cambridge. É só você... O Longman também, Maria Regina, o Longman também é muito bom. Exatamente, ele é muito bom. Por que eu escolhi esses dicionários? É bem importante vocês focarem nisso. Eles mostram a palavra dentro de um contexto. Isso é muito importante. Porque como vocês podem ver ao longo que vocês estão aprendendo inglês, uma palavra pode ter vários significados e ela pode significar alguma outra coisa de acordo com o contexto, né? Então, é muito importante que vocês tirem dúvidas, o que significa essa palavra? Não tenho áudio. Jaqueline está falando o áudio aqui da aula. Jaqueline, a gente não está usando o áudio, tá? Vamos trabalhar somente aqui com o chat para tirar dúvidas, ok? Ninguém está usando o áudio até mesmo para não ter ruído na comunicação. É só eu que estou falando, tá bom? E ela acabou de sair. Bom, enfim. Então, gente, onde eu estava? Então é muito importante que vocês busquem não simplesmente um dicionário ali que dá a palavra, dá o resultado e dá vários resultados e não mostra dentro de uma frase. Isso é muito ruim, ok? E isso pode fazer com que vocês entendam mal ou interpretem mal um significado de uma palavra dentro ali de um texto, enfim. Ok? Então é bem importante. Esses dicionários que eu dei para vocês, eles fazem isso. Eles, inclusive, trazem a palavra, explicam e mostram ela dentro de um contexto, dentro de uma frase, ok? Isso é bem importante. Então, tá, voltando aqui. Nós temos, então, 3 tarefas, né? São previstas 3 tarefas. Nós temos as questões do ENAD, que tanto as 3, eu acredito que seja por causa dessa situação que nós estamos, né? Elas estão previstas, vocês podem entregar até o final do semestre, né? Então, assim, nós temos 3 atividades. Nós temos o envio da tarefa 1, que trabalha com comparatives, especificamente com comparatives. Por quê? Porque é um tema, geralmente, que que tem bastante dúvidas, porque os comparatives em English, ele é um pouco diferente do português. Então, pode trazer algumas dúvidas e eu resolvi focar nisso e para ver se está tudo ok mesmo, se vocês entenderam essas comparações, ok?
Já a tarefa de envio 2 é bem parecido com exercícios de fixação, ok? O exercício de fixação, como vocês podem ver ali, são exercícios mesmo, que vocês têm que preencher lacunas, enfim, etc. Ali é previsto cinco exercícios e cada exercício vai trabalhar o conteúdo de cada unidade, ok? Então, ali tá dessa forma, tá organizado dessa forma, certo? Lembrando que o envio da tarefa 1, os comparativos, está previsto uma atividade de... Ok. Tá. Ali, gente, é importante, quem não está conseguindo acessar, o nosso moderador, ele colocou ali o link, tá? Se vocês verem se tem algum colega que não está com problema, que está com problema, na verdade, que não está conseguindo acessar, acessem, compartilhem esse link aí, por favor. Então, voltando aqui, na tarefa 1, certo? Tem 3 atividades. Uma é de reading, que é uma leitura, né? Outra é focada na gramática e outra é de listening, que é o que a gente tem trabalhado, que vocês podem ver que é como está organizada a disciplina, tá? Então, são essas 3 atividades que estão na tarefa 1. Tem que entregar as respostas, ok? Novamente, importante, leiam o enunciado para fazer a atividade e não tem problema de não fazer atividade porque não entendeu o que é para fazer, ok? Olhe o enunciado. Mais uma vez, olhem o enunciado, ok? E tem, então, as questões de análise, que são 2 questões que aí vocês vão ter que fazer, certo? Todas elas, mais uma vez, é para entregar, e é para entregar até o dia 26, ok? Essas que são para entregar. Aquelas que estão ali ao longo, tem várias atividades, exercício de fixação, conteúdo, não é para entregar. Ficou claro isso, gente? Tudo bem? Ficou claro agora que só tem 3 tarefas para entregar? Ok? E os outros são só exercícios de apoio? Muito bem. Show de bola. Que bom. Fico feliz. Porque essa é uma dúvida que surgiu ontem e uma tutora nos trouxe essa questão. Então, eu quis deixar bem claro para vocês, tá? É bem importante, ok? Todas as respostas das atividades que vocês vão ter que fazer de apoio, que não é para entregar, os tutores têm as respostas. Se vocês tiverem dúvida, entre em contato com eles, ok? Vamos lá. Aqui, inclusive eu coloquei ali, ó, eu coloquei o exemplo da atividade de envio 2. Então, foi o que eu expliquei, né? Ali nós temos uma atividade de leitura, read the text below and choose the correct option in the sentence below. Ali vocês têm as frases e tem 2 opções, aí vocês vão ter que escolher qual é a frase correta. Correct option, que está ali no enunciado, tá? Aí depois tem a gramática, que tem 2 exercícios, bem parecido com o exercício de fixação, que vocês têm que fazer, certo? Perdão. E tem a atividade de listening. A atividade de listening tá assim. Listen to Suki and Andy discuss these topics. Complete the chart. Então, o que é para fazer? Vocês têm que ouvir a Suzy e o Andy, que estão discutindo sobre esses tópicos aqui. O que eles estão falando? Eles estão falando sobre websites, eles estão falando sobre children, crianças, né? Enfim, nós não sabemos o que, vocês têm que ouvir para saber. E estão falando de taxi drivers, e eles estão falando de restaurant servers. O que vocês têm que fazer? Ouçam mais de uma vez, não tem problema algum. Vocês vão ter que entender qual é o problema do Andy, qual é o complaint, né? Seria a reclamação. Qual é a reclamação do Andy, ok? E qual é a reclamação da Suki. Então, é isso que vocês têm que focar. Tem muita coisa, tem muita informação. Isso é uma atividade de listening dentro de um contexto, ok? Então, se vocês forem para qualquer lugar, é isso que acontece, ok? Eu vi que lá no fórum tem muita gente que quer viajar, tal. Então, como é que é uma estratégia de listening? É importante que vocês
ouçam, né? E foquem no que vocês precisam. Vão ter coisas que vocês não vão entender? Sim, faz parte do aprendizado, não é um problema. O que é importante é que vocês foquem no que vocês têm que responder, ok? Podem repetir várias vezes, não é um problema. Justamente é por isso que tem outras atividades de listening para vocês ir ouvindo e para vocês se ambientarem, ok? Então, por isso que é importante que vocês tenham a toda a atividade de listening junto com o script e vão ouvindo. Essa não tem script, porque justamente essa é o foco que vocês tentem entender o que está ali, o que está sendo falado com relação ao que vocês precisam entender. Ou seja, ok, eu até posso deixar em Word, enfim, eu posso enviar para os tutores, tá? Deixa eu ver aqui quais são as atividades. Ok, o que acontece, né? Essas atividades aqui, elas são organizadas conforme... Ok, traduzir o texto. Que texto, Francisco? Tu diz o texto que foi aqui da atividade de reading, de leitura? Ok. O que acontece? Vocês vão ser professores de inglês, né? Então, a disciplina está organizada, tentei organizar de uma forma mais simples possível, mas só que o conteúdo é conteúdo de inglês 7. Então, o que acontece? Se vocês estão com dificuldade, é preciso realmente que vocês foquem na língua, porque é o conteúdo, é o que vocês vão trabalhar, digamos, como professores para a vida inteira, né? Então, assim, se está difícil, procurem outras fontes, outras formas que vocês consigam responder aquela questão. Como que vocês vão fazer isso? Já, por exemplo, se está difícil entender o listening, no caso tem os scripts. Então, você ouve e lê junto. Está difícil de entender o que significa? Procurem os dicionários. Procure tentar entender da forma com que vocês conseguem determinada palavra, determinada frase. É importante, não é só importante metodologia, não é só importante didática, mas é importante a língua também. Então, vocês precisam estar conscientes de que se tem alguma dificuldade até agora, vocês precisam sim sanar, ok? Os tutores também estão para ajudar, mas é importante que vocês foquem um pouco mais nisso também, né? Ok. As atividades de envio. As atividades de envio, como que acontece? Deixa eu só ver se... Tá, eu já vou responder isso, tá, Maria? Deixa eu só concluir aqui o meu pensamento com relação a essas atividades aqui. Elas foram colocadas em PDF porque seria uma forma mais leve, ok? Tem em Word, é possível mandar em Word, eu posso mandar para os tutores, não tem problema algum, ok? Tá, ok, certo, fazer um chat, ok. Tá, o que acontece? Deixa eu ver, eu acho que agora... Vamos ver quem eu estou respondendo aqui. Tá, dá para transformar em Word, é possível. Inclusive, esses arquivos, originalmente eles estão em Word, né? Então, assim, se tem algum problema para baixar, para visualizar, é uma coisa. Mas agora, para responder, vocês não precisam responder no mesmo arquivo. Vocês podem simplesmente mandar só as respostas. Isso não é um problema, ok? Sim, exatamente. Se alguém tiver aí souber formas de transformar, etc., compartilha com os colegas, isso é ótimo que um ajude o outro, tá? Que mais, então? Então, isso seria, então, a organização, esse da atividade de envio 1, certo? Tem atividade... Bom, atividade de envio 2 seriam só os exercícios, tá ali como tá listado, tá? Eu acho que não tem problema algum quanto a isso, ok? Vamos lá. Aí eu só... isso, I love
PDF também é possível, ok? A organização dos fóruns ali, né? Vocês podem ver, então, que tem 3. Eu já tinha explicado no primeiro momento. O primeiro é para conhecer vocês. O segundo e o terceiro valem nota, ok? Como vocês podem ver, eles estão dentro de um arquivo. Tem um arquivo para baixar. E esse arquivo também está em PDF, porque não foi possível colocar a imagem. Eu não consegui colocar a imagem ali no fórum. Porque tem uma imagem que é importante, que vocês precisam ler, etc, etc. Não precisam responder de volta em um PDF, vocês podem responder diretamente no fórum, ok? Ok. Então, assim, não precisam responder dentro de um arquivo, vocês podem responder diretamente no fórum, ok? A única coisa ali que tem um arquivo ali dentro, que vocês aí têm que ler, inclusive tem toda a orientação. Primeiro respondam a pergunta tal, em português, depois respondam em inglês, de acordo com a figura, ok? Então, assim, é somente porque não foi possível organizar daquela forma dentro do fórum. Então, foi por isso que foi enviado um arquivo ali dentro. Mas, de novo, repetindo, vocês não precisam responder dentro do arquivo, até preferencialmente que vocês respondam direto no fórum, como uma discussão, ok? Não tem problema algum. Ok, vamos lá. Tudo bem? Eu posso disponibilizar, inclusive eu faço isso, eu mando os arquivos para os tutores em Word, ok? A única questão do PDF é porque foi mais fácil no sentido do peso, né? Fica menos pesado e também não desconfigura. Às vezes, dependendo do Word, desconfigura. Então, por isso que não havia colocado em Word, ok? Mas eu posso sim mandar para os tutores, certo? E farei isso depois desse encontro. Vou mandar para eles todos os arquivos e quem quiser aí pede para eles e eles enviam, certo? Ok, vamos lá. Então, explicando a disciplina, é isso, ok? Lá na parte introdutória tem vários links também para ajudar, não só do dicionário, ok? Também tem a questão do ENAD. Só um minutinho. Também tem a questão das questões ENAD lá também. Tem um livro, que aí eu acho que agora eu vou conseguir responder, então. De nada, Deoneide, imagina. Então, assim, o que nós vamos fazer? Gente, peraí, desculpa, me perdi aqui, isso é muita coisa. Enfim, eu estava falando do... sim, lá eu deixei o livro por completo. Mas, assim, de acordo com como está organizada a disciplina, vocês não precisam acessar aquele arquivo. Eu só coloquei porque se vocês tiverem interesse em ver, porque vocês podem ver que tem várias outras atividades. Enfim, fica a critério de vocês baixar, olharem, né? Fica também como material para futuro, né? Enfim, vocês irão precisar de materiais de inglês, então fica lá para vocês como um material futuro ou agora para estudos. Não tem problema algum. Vocês não precisam Desculpa, gente, a voz começa a falhar. Vocês não precisam daquele material especificamente para acessar o conteúdo, porque ele já está organizado ali dentro das unidades. Tudo bem? Ok? Eu acho que é isso. Então, o que nós vamos fazer, então? Eu vou enviar os arquivos de Word para os tutores. Você já sabe, então, que tem as respostas, os tutores têm as respostas dos exercícios de fixação. As atividades que estão dentro do conteúdo e o exercício de fixação não é para entregar. Como as outras disciplinas, existem 3 atividades para ser enviadas, ok? Sendo que uma delas é do ENAD. E a atividade 2 de envio, eu não coloquei como exemplo, mas ela está aqui. Ela é envio da tarefa 2. Gente, voz falhou, só um minutinho. Tá aqui.
envio de tarefa 2, exercícios de todas as unidades. Essa foi aquela que eu expliquei, que está lá no final, na unidade 4, que ela é bem parecido do formato dos exercícios de fixação. Tem 5 exercícios e cada um aborda um tema que foi trabalhado nas unidades, ok? Então, essa é a atividade de envio 2. Está lá na unidade 4. A unidade de... a tarefa 1, que é só sobre comparativos, está na unidade 2, ok? E as questões de ENAD tá lá na introdução. Lembrando que todas elas, vocês têm até dia 26/6 para entregar, ok? Essa sim tem que entregar, certo? E todas elas têm a explicação direitinho do que vocês devem fazer, ok? Tudo bem? Essa aqui que eu botei agora, que eu expliquei que tem 3 atividades, uma de leitura, uma de exercício de gramática e uma atividade de escuta, é a atividade 1, que trabalha só sobre comparativos, que é essa aqui, a tarefa 1 ali. A tarefa 2 eu não coloquei aqui, mas ela é bem simples. Vocês podem ver que vocês se clicarem lá, é uma lista de exercícios, ok? Bem parecido com as atividades de fixação, beleza? Tudo bem, gente? Agora, nós vamos para o conteúdo em si, então nós vamos para a aula, né? Então, vocês têm mais alguma pergunta, mais alguma dúvida com relação à organização da disciplina, senão a gente segue para frente. Alguma dúvida? Ok, atividade 3, atividade 3 da unidade 3. Vamos lá, eu vou entrar aqui, tá? Eu vou entrar aqui para te responder isso. Vamos lá na unidade 3, tá? A unidade 3, eu não consigo mostrar para vocês aqui, mas se vocês acompanharem ali dentro do SIGA, lembra que eu falei para vocês que ela é como se tivesse... não, na verdade ela é só uma. Deixa eu ver. Na verdade ela tá lá na aula, ela tá na aula 3, né? Que aí seria a unidade 2, né? Então, o exercício de fixação tá aqui. Na verdade, esse aqui são os comparativos. Foi o que eu acabei de explicar. Tá, o fórum que não vale nota. Qual é a sua dúvida? Daiane, esse fórum que não vale nota, ele é simplesmente uma atividade, na verdade, uma conversação, inclusive, como eu falei para vocês, já estou respondendo aos poucos, para eu conhecer vocês. Era para falar um pouco de vocês, que na verdade está igual ao formato das outras, né? Eu peço que vocês respondam um pouco em português e um pouco em inglês, até mesmo para conhecer vocês, né? Eu respondi... Ok. O que aconteceu é que foi um erro, ok? Que acabou duplicando. Então, eu não consegui visualizar ali se já tinha resposta ou não. Eu fui obrigada a apagar um fone. É isso que aconteceu. Tá, vamos lá. Voltando, então. No começo da disciplina, pessoal, até uma coisa que eu peço desculpas para vocês, porque no começo da disciplina, o que aconteceu? Acabou duplicando. Isso foi um erro que eu fiz, ok? Porque, enfim, estou conhecendo a plataforma, né? Como falei para vocês, é o primeiro semestre que estou dando aula no SIGA virtualmente total, né? Eu sou professora da UFM, mas não uso essa ferramenta porque dou aula presencial, né? Não uso com tanta frequência como estou usando agora. Então, assim, acabou duplicando as atividades e eu não consegui distinguir qual que era ou não, né? Não tinha como visualizar ali. Então, infelizmente, eu acabei apagando alguns fóruns
que tinha algumas pessoas tinham respondido, tá? Então, assim, se puderem postar de novo, eu peço por gentileza que postem de novo. Mas como eu falei para vocês, é um fórum que não vale nota. Então, se vocês não quiserem participar, não tem problema, né? É uma pena, mas enfim, não tem problema. Ok? Tudo bem? Então, vocês aceitam minhas desculpas, porque realmente foi um erro ali no processo, né? Ok. Ok, Francisco. Certo. Então, eu só preciso tirar dúvida, porque todo mundo, eu preciso certificar que está tudo certo, que não tem problema algum. Aí sim eu passo para o ponto gramatical, que também estou ansiosa para começar, ok? Alguma dúvida a mais? Alguém tem mais alguma dúvida quanto à organização? Ok. Então, eu vou passar. Ok, certo. Vamos lá, então. Então, vamos para o nosso conteúdo, certo? Ok. Então, como é que nós vamos seguir? Eu peço novamente, então, eu vou explicando, eu vou falando, e se vocês tiverem dúvida, vão colocando aqui no chat, ok? Principalmente no momento que eu der o aval para vocês intervirem, certo? Ok, let's go, guys. That's my kind of friend. Então, lá no fórum, inclusive o fórum obrigatório, algumas pessoas já responderam, certo? Eu coloquei lá, para falar sobre relacionamentos, enfim, e aqui nós temos essa figura, Romance and Marriage in United States, ok? E ali nós temos algumas coisas, alguns itens que foi feita uma pesquisa com relação, né, enfim, homem e mulher, né, men and women, da seguinte forma. When choosing our spouse or partner, Americans want to find someone who, ok? Então, quando escolher, né, uma esposa ou um parceiro, né, um esposo, esposa ou um parceiro, americanos solteiros escolhem alguém que similar ideas about having and raising children. Então, ali tem a pontuação com relação a isso. A steady job. O que seria steady job? Seria um emprego estável, ok? And the same beliefs. Beliefs, as mesmas crenças, ok? At least as much education. Então, aqui com relação a mesma, digamos, o mesmo grau de educação, né? E também the same background. Então, o mesmo, no caso aqui, background seria essa ideia de um mesmo histórico, né? Que que procede do mesmo lugar, né? Então, as minhas perguntas eram as seguintes. Do you agree with most of single Americans? Why and why not? In your opinion, which of these things above are most important to look in a partner? E C, are there other important qualities missing from the list? Então, essas eram as 3 perguntas que vocês deveriam, mesmo que sejam apenas em uma frase, né? É importante que vocês respondam ali no fórum, ok? Então, aqui eu trouxe para vocês 2 exemplos, 2 pessoas que já responderam esse fórum, ok? Do you agree with most single Americans? Why and why not? Então, era para responder se concordam ou não com o que está aqui de acordo com os números, né? Então, vocês podem ver que muitos procuram nos parceiros um emprego estável e as mesmas ideias de cuidar, né? Como educar suas crianças, né? Então, a pessoa escreveu da seguinte forma. Espero que ela esteja aqui. Yes, because many people do not feel emotionally prepared to live with someone. Okay? B, the most important item mentioned above was similar ideas having and raising children. Então, para essa pessoa, raising children, ok? No sentido de raising seria, então, criar, né? Criar as crianças. E aqui seria similar, né? Da mesma forma, ok? Então, isso para essa pessoa é importante.
Are there other important qualities missing from the list? Tem outras qualidades importantes que está faltando nessa lista aqui? Então, a pessoa colocou dessa seguinte forma. They could have said that people with the same ideology and culture are important. So there are no differences. Em outras palavras, então, né, em português, a ideologia and culture também é tão importante e deveria ser acrescentado nessa lista aqui. Temos outra... Ok, deixa eu colocar aí. Então, seguindo essa pergunta, né, essas mesmas perguntas, um outro exemplo que a pessoa colocou. In part, I believe that we should look for people who have culture similar than ours. Então, para a pessoa também, importante é culture, cultura, que são similares, certo? In your opinion, each of these things above are most important to look for a partner. In first item, referring to raising children. Então, tanto a pessoa anterior quanto essa, acho que a questão de cuidar de crianças, ter o mesmo pensamento de cuidar de crianças, é importante. It's important. Ok? E, seguindo, it could have been mentioned the interest in growing together financially, so that it does not burden only one person. Então, aqui nós temos, bem importante também, é da questão financeira, né? O que ela quis dizer? Que não foi mencionado que é importante que os dois tenham ideia de crescer financeiramente de uma forma igualitária, que aí não seria, no caso, burden, seria assim, né, fugiu a palavra em português, mas seria assim um sacrifício, né, para uma pessoa, né, que ficaria difícil só para uma pessoa. Então, isso que a pessoa colocou aqui que deveria ser acrescentado também nesses items, ok? Então, é mais ou menos isso, essa ideia, e que eu espero que vocês participem no fórum e a gente vai conversando com relação a isso, ok? Right? Let's go to the next. Ok. Now, conversation. Então, se a gente está falando sobre partners, está falando sobre parceiro, relações, relationships, ok? Aqui nós temos uma conversação. What are you looking for? Então, esse é o nome dessa conversação. O que eu vou fazer? Eu vou ler, ok? Vamos ler. Vamos ver, de repente, algum vocabulário ou outro que não foi entendido, ok? E nós vamos partir para a explicação gramatical, ok? Let's go. Listen and practice. Joey, what are you doing? I am setting up a profile of this online dating site. I have to describe the kind of person I am looking for. I see. What are you looking for? Oh, I like people who aren't too serious and who have the good sense of humor. You know, someone I can have fun with. Oh, what else? Well, I would like someone I have something in common with and who I can talk to easily. I think I know just the girl for you, my cousin Lisa. She is a lot of fun and she loves sports just like you. Wow, why not? I will give a try. Okay, I will invite her over for dinner and you can tell me what do you think, ok? Então aqui nós temos uma conversação entre duas pessoas e eles estão falando sobre a questão do ideal partner. Né? Então, vamos lá, como a gente pode ver? We can see. O Roy, né? What is Roy doing? O que o Roy está fazendo? Isso está ali na próxima frase que ele fala. I am setting up a profile for this online dating site. Online dating site, o que seria isso? Online dating site seria aqueles sites que fazem match de casais, ok? Eu só subi um pouco aqui para eu ler melhor, mas agora eu vou voltar aqui, ok? Então, os online dating sites são esses sites que fazem esses match para encontrar casais, né? Eu confesso que eu não lembro os nomes, mas enfim, tinha uns bem famosos aí, né? Então, ele está procurando, na verdade, ele está procurando por alguém. Então, ele está fazendo setting up,
O que é setting up? Setting up seria que ele está fazendo, né? Claro que a tradução, enfim, uma tradução mais próxima seria de fazer. Setting up seria estar fazendo ali, ele está criando aquele site, ok? Perdão, um profile. Profile, Facebook, yes, site de relacionamentos, exatamente. Profile is, for example, Facebook profile. Facebook profile é, então, o seu perfil do Facebook, ok? Então, é isso que ele está fazendo. Who does Joe suggest? Então, quem que o Joey sugere? Né? O que ele sugere aqui? Quem ele sugere? Então, essa resposta está nesse momento aqui que ele fala assim. I think I know just the girl for you. I think I know just the girl for you. Então, eu acho que eu conheço, né, que eu sei, uma moça para você, né? Então, seria quem? Seria cousin, family, cousin é prima, certo? Então, aqui nós temos uma sugestão. Ele está sugerindo que ele conheça a prima dele, né? O Joey sugere que o Roy conheça a prima dele, certo? Aí aqui ele fala sobre as características dela. Então, isso é bem importante a gente olhar aqui. She's a lot of fun and she loves sports, just like you. Similar to you. Okay? Well, why not? I will give a try. O que seria I will give a try? I will give a try, for example, vocês querem provar alguma coisa nova, querem conhecer algo novo, vocês vão tentar aquilo. Então, vocês, né, falam da seguinte forma, ok, I will give a try. Eu vou tentar, né? Vou dar uma chance, né? Poderia ser essa tradução, ok? Ok, I will invite her for dinner. É bem importante aqui, então, voltando ali no conteúdo anterior, que tipo de pessoa que o Roy busca, que ele quer, né? Então, ele fala da seguinte forma. Oh, I like people who aren't too serious and who have a good sense of humor. Tudo bem aqui? Em outras palavras, então, ele gosta de uma pessoa na qual, né, não é muito séria e que tem um bom senso de humor. Tranquilo aqui? E também, someone I can have fun with. To have fun, se divertir, right? Então, seria essa conversação com relação a esse desejo de buscar alguém, né, de procurar alguém aqui, e as qualidades. Isso é bem importante a gente focar nas qualidades aqui também. Alguma dúvida com relação a esse diálogo aqui? Who are you looking for? Podem colocar aqui no chat, que aí eu respondo. Ok. É bem importante, quando der esse momento que vocês, né, tenham dúvidas, tirem dúvidas, não fiquem envergonhados, ok? Pode perguntar. A gente está aqui para aprender. É bem importante, tá? E não existe pergunta, como fala, né? Minha pergunta é estúpida. Não existe pergunta estúpida. A gente está aqui para ajudar, ok? Importante que não saiam com dúvidas. Right? Let's move on. Next. Aqui, na verdade, foi o outro slide com as respostas, mas a gente já falou sobre isso, né? Então, vamos lá. Eu peço para vocês, então, que olhem essa seguinte frase que eu acabei de falar, na verdade, que a gente estava conversando, né? Que a gente está falando sobre que tipo de pessoa que o Roy busca, né? Que tipo de pessoa que ele se interessa. Leia novamente a fala de Roy tirada da conversação. I like people who aren't serious and who have a good sense of humor. Ok? Então, ali, a palavra who é um relative pronoun. Então, é um pronome relativo. Isso equivale ao português, com a gente dizendo os quais, na qual, cujo. Claro que vai depender ali, então, em português, do que a gente está se referindo. Mas em inglês é basicamente isso. Quando a gente está se referindo a uma pessoa,
que isso é bem importante. Depois até posso colocar aqui no chat. Quando a gente está se referindo a uma pessoa, a gente pode usar who ou that, ok? Então, assim, ó, basicamente, qual é a função do relative pronoun? A função dele é juntar, digamos, duas frases que está se referindo a uma mesma pessoa ou juntar duas ideias, ok? Que também pode ser de pessoas diferentes, nós vamos ver isso, tá? Então, assim, eu poderia dizer assim, ó, vejam a seguinte frase. I like people, ponto. I like people, não, fica bem difícil, mas assim, vamos botar de novo. I like people, ponto. They aren't too serious, ponto. They have a good sense of humor, ponto. Vocês imaginam, então, a gente ficar falando picotadinho, né? Então, assim, na comunicação flui. Então, a gente tem mecanismos que fazem com que a gente faça frases mais longas. É basicamente isso. Se a gente for traduzir essa frase, a gente seria o nosso no pau a pau, né? Então, seria assim. Eu gosto de pessoas que não são, ou que também funciona, né? Num português mais informal, que não são muito sérias e que têm um bom senso de humor. Em inglês funciona o that no who, repetindo, né? Ok? Então, é essa a ideia. Nós temos duas ideias e nós juntamos. Para não ficar repetitivo o people ali o tempo todo. Então, aren't you serious refere-se quem? A people. Have good sense of humor refere a quem? A people. Então, para não ficar repetindo people o tempo todo, a gente usa esse relative pronoun para relativar mesmo e fazer uma frase mais complexa, né? Porque a gente aprende tantas frases simples, né? Então, é importante que vocês saibam mecanismos para transformar frases mais complexas, né? E por assim diante. Então, por exemplo, aqui como eu coloquei na explicação abaixo. Roy likes people, mas people aren't too serious. Então, juntei essas duas frases. I like people who aren't too serious. Ok? Vou citar um outro exemplo. Vamos ver. A menina de azul, ok? The girl with blue shirt. A menina que está com uma camisa azul. The girl with the blue shirt. A menina de camisa azul, essa mesma menina, é minha prima, ok? The girl who is wearing a blue t-shirt is my cousin, ok? Então, eu fiz aqui, eu juntei duas ideias dentro de uma frase usando o relative pronoun. E assim por diante, a gente faz isso e faz isso normalmente no português, inglês, enfim, várias línguas, né? Para a gente transformar em frases mais complexas, ok? Aqui nós temos outro exemplo, né? Roy likes girls. What kind of girls? Ele gosta de meninas. Mas que tipo de meninas? Então, girls, que, né? Meninas que, girls who aren't too serious. Ok? Então, é basicamente isso. Sim, pretendo finalizar meio-dia, ok? Certo? Alright? Então, nós temos ali os seguintes exemplos. I like people and who and that aren't serious. I like people who or that. Tanto um quanto o outro funciona, tá, pessoal? O que acontece? O that, ele é mais informal. A gente usa em um contexto mais informal. Mas também é possível de ser usado, ok? Vamos supor se vocês estão escrevendo um texto mais formal, alguma coisa assim, aí vocês utilizam o who, certo? I like people who or that have a good sense of humor, ok? Aí ali nós temos um outro exemplo, que aí agora nós vamos ver a diferença, tá? E qualquer coisa vocês podem perguntar. Existem duas formas que você pode relacionar alguma coisa. É de acordo com a pessoa, que ela é principal da frase, ou com o objeto, ok? Vamos ver, olha a diferença.
I want someone who or that I can have fun with. I would like someone or who or that I can talk easily. Qual é a diferença? Vamos lá. No primeiro, ali na primeira frase, I like people who that aren't serious. Eu estou falando sobre people, eu estou falando sobre as pessoas, ok? Então, essa é o sujeito da frase principal, people that aren't serious, ok? Agora, se eu quero falar aqui sobre alguma coisa, o objeto que vem depois, que é no caso aqui, I want someone I can have fun with. Então, quando você, por exemplo, coloca o objeto, você não precisa, você pode omitir, você não precisa dizer o who or that. Você pode dizer da seguinte forma, I want someone I can have fun with. Então, é só você perguntar de quem você está falando. Vamos ver a explicação aqui para ficar um pouco mais claro. Vamos lá. Os pronomes relativos who or that têm a mesma função. Podem ser utilizados um ou outro. That é mais informal que o who. Foi o que eu falei, certo? Veja a frase. I like people who have good sense of humor. A quem que o who se refere? O who se refere a people, né? Vocês se perguntem assim, quem tem um bom senso de humor, né? As pessoas, né? Pessoas, certo? Então, nesse caso, é obrigatório o uso do pronome relativo. É obrigatório, né? Por exemplo, que nem eu dei o exemplo da frase do girls, né? That girl who is wearing a pink shirt, or blue shirt, is my cousin, né? Eu não poderia dizer essa frase sem o who, porque quem que está vestindo a camisa azul? A menina. Então, não seria incorreto se eu dissesse da seguinte forma. That's the girl is wearing a blue t-shirt, is my cousin. Não funciona. Eu tenho que colocar o who ali. Ok? Neste caso, é obrigatório, como eu falei, o uso do pronome relativo. Ok? Mas já na frase, I want someone I can have fun with, você pode omitir o who, porque quem que se diverte com alguém? Nessa frase aqui, a resposta é o I. Então, ali, tá repetindo, você pode ver que, inclusive, até repete, né? I want someone I can have fun with. Então, tem ali o mesmo sujeito, né? Então, tá se referindo ao objeto, é someone. Então, aqui, não precisa colocar o who or that. Nesse caso, né? Nesse segundo exemplo, o who refere-se a someone, ou seja, o objeto da frase. O pronome relativo pode, por exemplo, ser omitido, ok? Nós vamos aqui fazer juntos mais exemplos, ok? E aí vamos ver se vai ficando mais claro e se surgir dúvida, vocês podem perguntar, certo? Vamos lá, vamos fazer juntos. Ok. Nessa aqui, na verdade, é um pouco mais tranquilo, mas o que eu gostaria de focar, que eu trouxe exemplo na próxima atividade, é se usa ou não usa esse who or that, né? Então, vamos ver aqui. Aqui é o exemplo que vem, é o exercício que vem dentro do conteúdo. Vamos fazer juntos, né? Na verdade, aqui dá mais de uma opção. É de acordo com, na verdade, com o que a gente entende da frase, certo? Vamos lá, então. Match the information in the column A and B. Então, é para a gente associar, né, as informações na coluna A e a coluna B, ok? Então, vamos lá. A número 1 está da seguinte forma. Só um minutinho, pera aí. I don't like people... Sorry, desculpa, gente, vamos lá. I don't like to work with people who or that. Aí, aqui a opção que eles deram, are too competitive. Aqui nós precisamos colocar o who or that, porque quem que é competitivo? São as pessoas, ok? Então tá se tratando ali do sujeito, right? Vamos aqui na próxima. A número 2. I have some good old friends who or that. Então, eu tenho alguns bons
e velhos amigos, os quais, o que, né? O quais. Qual seria então? Vamos ver as opções aqui na letra B. Help me to understand things easily. Me ajuda a entender coisas facilmente. Is messy, no caso que é desorganizado, né? Are too competitive, já colocamos na número 1. I can respect as a leader. Eu consigo respeitar como líder. I met in middle school, que eu conheci, né? Que eu os conheci, ou os encontrei. In middle school seria no ensino secundário. I have a lot of common with, que eu tenho muito em comum. E I can give a good advice. Ok? Sem áudio. E agora, aqui tá tranquilo, eu estou com o meu áudio disponível aqui. Tá normal, professor. Tá normal, né? Tá, ok. Muito bem. Então, vamos lá. Qual que seria, então, a melhor opção? Eu tenho alguns amigos antigos, que possivelmente seria qual? Que eu encontrei na escola secundária, né? Então, a melhor resposta para essa seria a letra E, ok? I met in the middle school. Então, aqui, o que acontece? I have some good old friends who I met in the middle school. Quem que eu encontrei in the middle school? I met in the middle school. Old friends, né? Então, aqui é possível omitir, porque eu poderia dizer assim, as duas formas são possíveis, tá? Se vocês têm dúvida, coloquem who, tá? Mas é só para eu mostrar para vocês que é possível omitir em inglês, é possível omitir o relative pronoun quando se trata do objeto. Então, aqui assim, como é que eu poderia dizer essa frase? Eu poderia dizer assim, I have some good old friends I met in the middle school. Porque se trata de pessoas, né, ali do old friends, então é o objeto, ok? Então, I have some good old friends who or that I met in high school, também está correto, ok? Vamos para o próximo. I discuss my problems with people who or that. Então, eu discuto meus problemas com pessoas que... Qual seria a melhor opção? De acordo ao meu ver ali com o assunto, seria help me understand things easily. Então, seria o quê? Eu discuto problemas com pessoas nas quais me ajudam a entender questões, coisas de uma forma mais fácil, facilmente, né? Então, seria a letra A. I discuss my problem with people who help me understand things easily. Não podemos omitir, porque quem que me ajuda a entender coisas facilmente? As pessoas, né? Não está relacionada a I ali, não está relacionada a mim, está relacionada às pessoas. Então, tem que deixar o who or that ali. I don't want to have a roommate, o who or that. Então, o melhor seria aqui a letra B. Is messy, né? Ninguém quer, na verdade. Eu não quero ter roommate, seria colega de quarto, né? Ou, enfim, acaba sendo, por exemplo, se você mora no mesmo lugar com alguém, roommate seria um colega... Roommate seria quarto, né? Colega de quarto, mas também pode servir no sentido mais amplo, que você divide apartamento, etc. Okay? Então, assim, I don't want to have a roommate who is messy. Messy, né? Lembra que eu falei bagunceiro? Então, assim, né? Que uma pessoa que é bagunceira. Aqui também não pode omitir, porque eu tô falando sobre roommates. Eu não quero ter um colega que é bagunceiro. Ok? Number 5. I would like to have a boss, or who, or that. Esse D aqui, lembra que seria o would, né? Que dá a intenção ali que eu gostaria, né? I would like. I would like to have a boss, who or that. Qual que seria? Então, se a gente está falando de boss, eu acho que tem uma questão aqui de liderança, né? Então, melhor seria a letra D. I can respect as a leader.
Em outras palavras, então, em inglês, em português, eu gostaria de ter um chefe que eu posso respeitá-lo, né? Posso respeitar como líder. Okay? Aqui dá para omitir, porque I can respect as a leader não está falando do boss, está falando de mim, né? Está falando da pessoa, I would like, né? A pessoa que está ali. Então, pode omitir. Eu poderia dizer assim, I would like to have a boss I can respect as a leader. Okay? 6. I enjoy teachers who or that. E aí? Na verdade, pode funcionar também a help me understand things easily, que me faz entender as coisas facilmente, que acho que é até mais apropriado do que a outra que eu tinha falado. E a outra ficaria, então, can give me good advice, né? I discuss problems with people, a número 3, fica melhor, então, a G. I can give me good advice, ok? E a número 7, I am looking for a partner, or who, or that. Eu procuro por um parceiro, no qual, né, o que seria a F. I have lots of common with. Então, eu estou procurando por um parceiro que eu tenho muito em comum. Então, aqui podemos omitir, porque não está falando do parceiro, mas sim está falando de mim, né? I am looking for a partner. I have a lot of common with. Ok? Yay, muito bem, muito bem. Então, é isso, ok? Então, basicamente unir duas ideias numa frase só. É essa a função do relative pronouns. A gente vai ter outros relative pronouns em inglês, que aí é com relação a coisas, a lugares, né? Então, por exemplo, vou citar um exemplo que até vou escrever aqui, né? Eu vou escrever aqui no chat para vocês verem exemplos de outros relative pronouns, tá? Deixa eu pensar aqui numa frase. Ok, deixa eu botar assim. That's the restaurant where I have lunch every day. Olá, gente. Coloquei, apenas não dá para botar aqui em negrito, mas enfim. Essa é uma outra frase também que nós estamos usando o relative pronoun. Então, vocês podem ver que existem outros, né? E diferente do português, tem a ver com quem a gente está falando. Porque a gente pode usar o qual, na qual, o que, para pessoas, coisas e lugares. Em inglês é um pouco mais diferente. A gente usa o who somente para pessoas. A gente não pode usar o who para coisas ou lugares, né? Então, eu posso dar mais exemplos para vocês. Ali que eu coloquei no chat, that's the restaurant where I have lunch every day. Então, aquele é o restaurante o qual eu almoço todos os dias. Mas aqui vocês podem ver que não é who. Eu coloquei where. Por que eu coloquei where? Porque where é um relative pronoun que refere-se a lugar. É somente a lugar, ok? Agora, exemplo de coisas, tá? Isso, which é um relative pronoun, que eu, inclusive, vou dar um exemplo agora. O which é um relative pronoun para coisas. A gente não pode usar o which aqui nesses exemplos que eu citei para vocês. Por exemplo, eu não posso dizer assim, I have some old friends which I met in the middle school. Não posso dizer, porque o relative pronoun para pessoas é who, ok? Which é para coisas. Já vou pensar num exemplo aqui, ok, Maria? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui.
Ó, um exemplo bem tosco, que eu olhei com meu celular e pensei nisso aqui. A cell phone is a thing which we use to chat with people. Então, aqui, inclusive, é bem interessante que... E, sim, exatamente, Evandro. Isso mesmo. Então, assim, eu vou falar no exemplo, depois eu falo do seu. Muito bom exemplo. A cell phone is a thing which we use to chat with people. Exatamente. Exatamente. Perfeito. É isso mesmo. Então, só para mostrar para vocês, e muito bem, vejo que vocês sabem, que para cada coisa vai ter um relative pronoun, ok? Que vai juntar duas ideias. Foi o que eu coloquei ali, né? A cell phone is a thing which we use to chat with other people. Então, o celular é algo, né? É uma coisa na qual usamos para falar com outras pessoas. O Evandro falou para a gente aqui. Evandro falou, the picture at which we are looking were all painted by my father. Então, a figura na qual estamos olhando foram todas pintadas pelo meu pai. Então, estamos trazendo duas ideias. O elefante no qual morreu era da África do Sul, né, que o Antônio também deu pra gente. Perfeito. Então, nós temos aqui outros exemplos de relative pronouns que não são falando a pessoas, mas sim coisas, né? No caso isso é bem importante, tá? Isso é uma informação adicional que é bem interessante falar. No caso de coisas, nós podemos usar that também, mas não podemos usar that para lugares. O that não substitui where, ok? Anotado aí, então. A gente poderia dizer aqui, the picture that you are looking também é informal, tá? É usado também informal. Certo? Então, nós podemos usar o that para coisas e pessoas, ok? Então, é isso, muito bom. A gente vai dar uma olhadinha aqui, então, em mais um exercício. E eu acho assim, que se vocês estão tranquilos, não tem nenhuma dúvida com relação ao relative pronoun, depois do nosso exercício que a gente vai olhar aqui, nós podemos encerrar. Se vocês tiverem, aí eu deixo espaço para dúvidas, se vocês têm dúvida de algum material que vocês olharam, enfim, e aí a gente pode encerrar, tá? Eu vou seguir daqui, então, para a próxima. Aqui estão as respostas, mas enfim, foi o que a gente tinha visto, tá? Aqui nós temos... Sim, exatamente. O whom, ele é, no caso... Exatamente, relacionado a... Quando você pergunta assim, ele vai dizer do que aquilo possui, de quem que aquilo possui, né? Então, de quem? Essa seria uma tradução perfeita para isso, né? O whom, foi o que eu acabei de falar. Ele serve para quando a gente está falando assim, de quem? Por exemplo... poucas pessoas usam, exatamente. Sim, exatamente. Ele refere, assim, a quando você está falando de quem. Deixa eu pensar. Sim, exatamente. Não, o has não é. O has, ele é, na verdade, a conjugação da terceira pessoa do verbo have. Ok? Vou botar aqui, ó. Has é a terceira pessoa, ok? Então, ele vai falar assim, ele vai dizer o has, pode ser, por exemplo, ela tem um carro, she has a car, né? Não é um relative pronoun, ok? Relative pronouns é esse que o nosso querido Evandro colocou, ok? Então, nós temos o which, where, who, that, whose, né? Where, de lugar, foi o que eu tinha explicado antes. Isso, exatamente. Né? Has para she, he and it. Okay? Então, vamos lá, pessoal. Vamos olhar, então, aqui para... essa palavra não existe. O was. Você quer dizer was? Assim? Isso é o passado do verbo to be.
Mas a palavra que você escreveu com H ali não... Ah, tá bom. Was é o passado do verbo to be. Também não é um pronome relacional, ok? É o passado de era, né, ou estava, dependendo da situação. Por exemplo, ontem eu estava em casa, como todos nós, né? Yesterday I was at home. Ok? Vamos lá. É uma conjugação, um verbo do to be no passado. Tudo bem, gente? Tranquilos? Vamos lá, então. Who or that to the conversation add, né, acrescente. Who or that to the conversation where necessary. Coloque um X, put an X, where who or that is not necessary. Então, agora a gente vai focar naquilo que eu falei para vocês. Se é necessário ou se não é necessário. Ok? Vamos lá. I'm looking for someone I can go on vacation with. Então, I'm looking for someone I can go on vacation não relaciona a someone. Então, a gente pode deletar. Uma coisa eu vou repetir para vocês, é bem importante. Vocês podem ver que normalmente quando não se repete, quando não se precisa colocar who or that, tem sujeito de novo ali. Podem ver. I am looking someone I can go on vacation with. Duas ideias relacionadas ao sujeito. E o sujeito está repetido, não precisa repetir. Ok? Não precisa colocar o who or that. Ok? Vamos lá. Próxima. So what kind of person are you looking for? Que tipo de pessoa você está, né, procurando? What kind of person are you looking for? I want to travel with someone who or that is easygoing and independent. Agora, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar vocês usarem o chat à vontade. Eu pergunto para vocês. I want to... Exatamente. Exatamente. I want to travel with someone is easygoing and independent. A gente pode colocar who or that. Deixo para vocês. É necessário colocar o who or that? Quem dá mais? Quem dá menos? Evandro diz que sim. Alguém mais? Antônio? Yes. Então, gente, é necessário, porque o easygoing independent relaciona ao someone. Ok? Vocês podem ver ali que não tem sujeito, né? Is easygoing and independent. Então, está relacionado a someone. I want to travel with someone who, or pode ser também that. I want to travel with someone that is easygoing and independent. É obrigatório, precisa. Não funciona, pode ver que fica até estranho, olha só. I want to travel with someone is easygoing and independent. Está faltando alguma coisa, precisa ter um who. Eu preciso relacionar esse easygoing e independent. Easygoing é alguém que é fácil de lidar, né? Que é uma pessoa legal, né? Então, easygoing independent está relacionado a someone, não está relacionado ao I. Ok? Então, precisa ter ali o pronoun, o pronome relativo. Ok? Então, aqui não vai X. Aqui vai o who or that. Tudo bem, gente? Ok? Vamos para a próxima. Right. I would probably also like a person who or that is reliable. Então, certo, eu provavelmente precisaria de alguém que, uma pessoa que é reliable, ok? Reliable, que você pode confiar, né? Precisa o who aqui e o that. O que vocês acham? O Edielso falou que sim. Francisco, sim. Evandro também. Sim, gente, precisa. Antônio também, yes. Precisa, por quê? Reliable refere a quem? A person, não a you, né? Que seria o primeiro sujeito ali. Não, precisa. Então, I would probably also like someone who is reliable. Ponto. Precisa. Próxima. Yeah, I want someone I know well. I want someone who
I know well. I want someone that I know well. Precisa? Precisa? O que vocês acham? Francisco diz que não. Antônio não. Não é necessário. Evandro não. Não é necessário. Maria também não. Não. Porque someone não tá. O I know well ali, I know well, já tem o I ali, né? Lembra que eu falei a diquinha? Se tá repetindo o mesmo sujeito que tá lá na frente, I want someone I know well, eu posso falar assim, I want someone I know well, né? Em português não dá para omitir, né? A gente tem que falar, eu quero alguém que a gente tem que colocar. Em inglês a gente pode ter pode ser maleável dessa forma, a gente pode omitir. Por isso que vocês podem ver que às vezes não... essa frase é comprida e parece que não tem conexão. É isso. É porque o sujeito ali que a gente está falando está repetido e eu não preciso relacionar ele com nada. Né? Eu não preciso relacionar as duas ideias. Mas eu posso colocar. Isso é bem importante, tá? Eu posso colocar. Não estaria errado se eu falasse that ali. Problema algum. Mas é importante que você saiba que pode omitir. Não tem problema. Ok? So, why do you ask me? I know you too well. Yeah. Does that mean you think I am someone who is high-strung, independent and unreliable? Vamos lá então, para a tradução, né? Então, isso significa que você acha que eu sou alguém que é high-strung, que tipo, é muito difícil, dependente e que não é confiável, né? Essa é a ideia. Então, vamos ver ali. Precisa? Evandro diz que sim. Mais alguém? Precisa. Porque eu estou falando sobre someone. Tá? Então, todas as características que vêm depois é relacionado a someone. Então, precisa. Ok? E, para finalizar, então, esse exercício aqui. No, I'm just kidding. Eu estou brincando. You are definitely someone who I can go on vacation with. E aí, gente? Você é definitivamente alguém que eu posso ir para as férias, eu posso viajar, posso sair de férias com, né? Eu posso sair de férias com você. E aí? Precisa? Não precisa? Não precisa. Eu não estou falando diretamente de someone. Eu estou falando de mim. I can go vacation with. Então, não precisa. Então, é isso, gente. Então, essa é a ideia do relative pronoun. Foi muito legal, inclusive, vocês trazerem outros exemplos, né, de outros relative pronouns. Eles também vão funcionar dessa forma. Eles podem ser omitidos se você não está referindo ao objeto, né? Então, não tem, pode omitir também, ok? E isso seria o nosso conteúdo, então, dessa primeira unidade. A gente falar de pessoas e falar de pessoas de uma forma mais complexa, né? De usar várias ideias e incluí-la numa frase só, né? Ou dois pensamentos em uma frase só. I like someone who is patient. I don't like people who are egocentric. Né? Então, é essa a ideia. A gente falar sobre nossas preferências de pessoas, né? Amigos, enfim. Ou descrever alguém, por exemplo, posso falar da minha irmã. My sister is someone... alguém está com o microfone ligado, mas já desligaram. My sister is someone who is very friendly. She's someone who is reliable, patient. Ok? Então, é essa a ideia quando a gente vai discutir sobre alguém que a gente pode usar esse recurso. Alguma dúvida? Lá no exercício de fixação, vocês vão ter mais exemplos, mais atividades, não só para usar esse ponto gramatical, mas também para praticar vocabulário, descrever pessoas, ok? Ai, que bom, fico feliz.
Eu confesso para vocês que o processo de EAD, assim, é um processo que é diferente, né? Então, eu tentei fazer de uma forma mais tranquila possível, mas eu confesso que eu gostaria muito de estar de olho a olho com vocês, assim, se eu pudesse, amo dar aula e ver as pessoas. Então, assim, nós vamos ter mais encontros, eu vou explicar para vocês outros pontos gramaticais também. Façam as tarefas, participem dos fóruns, dediquem-se, eu tenho certeza que vocês vão ser ótimos professores, mas vocês precisam focar também na parte da língua, tá? Não deixem de lado. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato com os tutores. E se tiverem dúvidas, anotem. Obrigada, Daiane. Anotem, vão anotando, não esquece, porque é importante vocês trazerem bastante dúvidas nos próximos encontros, tá? Ai, Francisca, muito bem, que bom, fico feliz. Gente, então assim, se vocês não têm dúvidas, eu vou então encerrando para a gente almoçar, né? É importante a gente comer. E aí, lembre disso, tá? Anotem as dúvidas e a gente vai conversando. Um abraço a todos, ok? Você consegue, todo mundo consegue. Eu não sou nativa, eu estudei e tamo aí, ok? Abraços